Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Railene Almeida, eu sou nutricionista e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre peso adequado. Neste vídeo eu vou ensinar uma forma bem simples e prática de verificar se o peso de vocês está adequado para a altura. Então, caneta e papel na mão e vem comigo! Como saber se o meu peso está adequado? Então, como eu falei antes, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira bem simples e prática de verificar se o peso de vocês está adequado. E como nós vamos fazer isso? Através da utilização de uma fórmula que é bastante simples, conhecida como fórmula do IMC ou Índice de Massa Corporal. Essa fórmula permite justamente avaliar se o peso do indivíduo está adequado para a sua altura. E para que nós possamos realizar essa fórmula, precisaremos de apenas duas informações: o peso do indivíduo em quilos e a altura do indivíduo em metros, sendo que esta altura precisa estar elevada ao quadrado. O que significa isso? Significa que eu preciso multiplicar a altura pelo valor da própria altura. Então, por exemplo, um indivíduo que tem 1,60 m, para eu obter a sua altura ao quadrado, eu preciso multiplicar 1,60 vezes 1,60. É a multiplicação da altura pela altura que vai resultar na altura ao quadrado. Quando nós efetuarmos essa fórmula, ou seja, dividirmos o peso do indivíduo pela sua altura ao quadrado, nós iremos obter um valor. E esse valor nós analisaremos com base nas tabelas que estão dispostas da Organização Mundial da Saúde. Se o valor que eu obtiver for abaixo de 18,5, significa que o indivíduo está abaixo do peso. Se for entre 18,5 e 24,9, o peso está normal, o peso está adequado. Entre 25 e 29,9, sobrepeso. Entre 30 e 34,9, obesidade grau 1. Entre 35 e 39,9, obesidade grau 2. E maior ou igual a 40, obesidade grau 3 ou mórbida. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo prático para ficar mais fácil de visualizar. Então, é um indivíduo que tem 55 quilos e tem 1,60 m de altura. Na fórmula, no lugar do peso, vamos colocar os 55 quilos e no lugar da altura ao quadrado, multiplicaremos 1,60 vezes 1,60. Nós vamos obter um valor de 2,56. E agora, então, eu posso dividir o peso, 55 quilos, pela altura ao quadrado, que deu 2,56. Ao realizar essa divisão, o resultado que eu obtive foi 21,48. E agora, o que é que vamos fazer com esse valor? Esse valor vamos analisar de acordo com aquela tabela que eu tinha anteriormente mostrado. Então, 21,48 é um valor que está entre 18,5 e 24,9. Indicando, portanto, que aquele indivíduo está com um peso normal. Agora, algumas informações práticas. Mais importante do que conhecer o peso é conhecer a composição do nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele não é feito apenas de gordura. Nosso corpo tem ossos, tem músculos, tem gordura, tem o peso dos órgãos, tem o peso do sangue. A soma de todos esses compartimentos corporais é que vai resultar no peso corporal total do indivíduo. Então, mais importante do que eu conhecer o peso final é eu saber quanto do meu peso corresponde a músculo, quanto do meu peso corresponde a gordura, quanto do meu peso corresponde a tecido ósseo, porque osso também pesa. E aí também vai ter alterações de acordo com o biotipo de cada pessoa. No consultório da nutricionista, existem equipamentos que permitem avaliar a composição corporal, como a máquina de bioimpedância e o adipômetro. Esse cálculo que eu acabei de mostrar para vocês, ele deve ser realizado de maneira para se verificar, para se ter uma noção de como está o seu estado nutricional.
mas o ideal mesmo é verificar a sua composição corporal. Mas por que isso é tão importante? Imaginem a seguinte situação: dois indivíduos que têm a mesma altura e o mesmo peso. Ao realizar o cálculo do IMC, ambos os indivíduos vão obter o valor de 33, sendo, portanto, classificados em obesidade grau 1. Só que a gente vê que isso não corresponde à realidade do primeiro indivíduo, porque ele é um atleta e ele tem predominância de massa muscular, que é um tecido nobre. Entretanto, o outro paciente, ele tem, de fato, uma predominância de tecido adiposo, sendo, portanto, classificado como obesidade grau 1. Então, mais importante do que conhecer o peso é conhecer a distribuição desses componentes corporais. A gordura traz prejuízos à saúde e o tecido muscular é um tecido nobre, certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima!